levantar o braço principalmente, né? Lembra da abdução e a rotação interna. Aí isso vai gerar inflamação, tem que ser resolvido no primeiro estágio aqui e no segundo. Porque se passar por esse estágio, fica mais difícil a reabilitação e o risco de ruptura é maior. Né? Para uma ruptura, tem que fazer uma tenorrafia, que é costurar o tendão, né? Vulgarmente falando. Então, aí demora mais tempo, porque tem que esperar cicatrizar esse tendão. Então, o ideal é que se trate nos 2 ou no máximo no terceiro estágio aqui. Né? A gente vai falar desses estágios para vocês. A gente fala estágio de Neer, que o estágio de Neer é um estudioso que estudou bastante essa região do ombro e fala muito sobre os estágios dessas doenças, dessas disfunções que envolvem o ombro. Tá? Então, olha só, vou mostrar primeiro para vocês aqui. Ó. Lembrando da aula passada, quais são as 3 estruturas que a gente falou bastante. A bursite, a bursa supracranial, é a rotina inflamada, o tendão do supraespinhoso e o tendão do bíceps. São as 3 estruturas, só lembrando da aula passada. Tendões, 2. Bíceps, supra. Lembra que o supra é um rotador externo e abdutor. O bíceps faz várias funções. Ó. Flexão do ombro, principalmente flexão de cotovelo e supinação. Né? Esse é um importante flexor do ombro. Aqui é o impacto, 60 a 120 graus. Aqui, ó. Iniciou, geralmente acima de 102 minutos. Meus 30 graus. De 60 a 120 é o arco doloroso dele, vocês estão vendo no quadro. 60 a 120. O interessante que eu falei na aula passada é que a partir de 120, essa estrutura se sobrepõe aqui abaixo da acrômio e você consegue até levantar o braço a 180. Geralmente alivia a dor acima de 120. Então o arco doloroso é de 60 a 120. Qual que é o arco indolor? Ou seja, que não tem dor? Acima de 120 até o final do movimento, né? E também antes de 60 graus. Então o arco doloroso, o ápice é o quê? 90 graus. Então um movimento de quê? Coçar a cabeça, vestir roupa, estender no varal. Aí você vai ter que adequar seu paciente a isso. Ele vai estender roupa no varal, por exemplo, e colocar aqueles no chão mesmo, varal de chão, ou colocar um banquinho para subir. O duro é o idoso, que vai subir no banquinho pode cair, então você tem que adequar. Um exemplo é esse, né? Ao pentear o cabelo, tem que pentear o cabelo no outro braço, até o outro ficar melhor. Usa tipóia, né, para imobilizar. São as coisas que a gente vai falar de prevenção e tratamento daqui a pouquinho. Bom, então, aqui o ombro está 90 graus. Ó. Vocês estão vendo exatamente uma vista anterior. O que eu sei que é a vista anterior? A clavícula está aqui, não é isso? O acrômio. Aqui, ó, foi rebatido o peitoral, vocês encontrarem aqui o subescapular. Tá vendo? Parte branca aqui que encerra o osso. Aqui a parte vermelha é o ventre do músculo. Vocês estão vendo que abaixo aqui ó, tem a bursa que pode estar inflamada? Olha só a bursa inflamada. Se ela estiver cheia de líquido, ela vai ocupar mais espaço, não vai? Aquele espaço que está logo abaixo, o tendão do supra, que vai comprimir mais ainda. Por que o supra é o mais acometido? Anatomicamente, ele está nessa região bem próxima aí. Né? Apesar dos outros, o infraespinhal, o redondo menor, inserido no tubérculo maior, eles são menos lesionados. Você pega o ultrassom, geralmente coloca que o supra está inflamado e os outros não estão. Isso é uma situação de sempre, né? Na maioria dos casos. Se eu passar alguma figura que vocês tiverem dúvida de alguma região, pode perguntar que a gente volta, tá? Aqui vocês estão vendo que eu estou falando muito de biomecânica, né, de cinesiologia, mas já pensando na avaliação. Onde que eu vou pegar? Onde que eu vou palpar? Já sabendo onde que está, abaixo do acrômio, na inserção, né? Eu vou mobilizar. Onde que vai ter dor? Eu vou mobilizar passivo, eu fazendo ele. Ativo assistido, que a gente vai fazer muito hoje, né, com a turma A. Ativo livre. Vai doer aqui, ó. Eu vou abrir o braço dele aqui, vai flexionar o braço, estender nem tanto, rodar, depende da angulação. Aí aqui já começa a incomodar mais. Piorou aqui. Então vocês já estão vendo que são posições que são mais críticas, que eu vou repetindo para vocês. Aqui e lá na prática. Então, ó. Esse aperto aqui, essa compressão, ó, aqui que é o problema. É o impingement, ou seja, do ombro. Shoulder impingement. Ali é uma figura ilustrativa, vocês têm que olhar com mais calma. Viu que ele tem um tendão ilustrando, porque está com o olhinho ali e as duas mãozinhas segurando, deu para perceber? Então, quer dizer, ele está aprisionado, é uma ilustração dos riscos, mostrando que ele sofre aqui, ó. Está enjaulado aqui, ó, mãozinha de cada segurando. Quando essa borda cortante às vezes agride, a bursa agride,
a ponta do acrômio agride, né? A gente vê qual que é essa causa. Se eu melhorar a bursite dele, vai melhorar a tendinite, vai? Muitas vezes o paciente tem os dois, tendinite e bursite. Não necessariamente, né? Para comprovar mesmo, são testes especiais, exame que vê parte mole. Aí eu vou falar mais específico, eu não falei muito na aula passada. Chegar lá no fisioterapeuta, chegar lá no ortopedista, pede o raio-x. Se ele pedir o raio-x, ele está querendo ver se a ponta do osso está danificando, tem alguma estrutura. Porque se ele falar que tem bursite ou tendinite, pelo raio-x ele está chutando. A não ser que já estejam esbranquiçados ali abaixo, já tem calcificação, ele está pelo raio-x. Porque o raio-x, na maioria dos casos, chegar lá no médico fisioterapeuta, pediu, não tem nada novo não, está zerado. E às vezes tem. Você pediu um ultrassom, que é um pouquinho mais caro só que o raio-x, vai dar positivo, na maioria dos casos. Positivo para quê? Bursite, inflamação da bursa, tendinite do supra ou do bispo, de um, de dois ou dos três. E um exame mais aprimorado ainda, vamos supor que é um jogador de basquete lá da NBA de alto nível, um jogador de basquete aqui do Brasil, de vôlei, um lutador, aí, geralmente, não fica só no ultrassom, vai na tomografia, vai na ressonância, para ter um dado mais específico ainda. Não quer dizer que não possa fazer em vocês, mas o convênio não vai liberar a princípio. Eu ia pedir para o médico e o fisioterapeuta fechar o diagnóstico com o ultrassom primeiro. E não está errado não, porque dá para fechar o diagnóstico. Agora, se for algo mais complexo, ele pede um exame mais caro. A ordem é essa, uma tomografia, biopatimório ou ressonância. Ok? Grave é uma coisa, estou falando de ombro ainda, mas quando eu falar de cotovelo, quadril, coluna, é a mesma coisa. Para ver hernia de disco, para ver lesão de menisco no joelho, parte mole, padrão ouro, ressonância nuclear magnética, ela particular, mais de R$1.000, então é caro. Tomografia, perto disso. Ultrassom, R$100, R$200, então é um ultrassom que vai fechar, geralmente. Tá? SUS, convênio, particular. Agora, lógico, o médico geralmente vai ser o que mais vai pedir. Por quê? Quem tem convênio na Unimed? O fisioterapeuta não vai pedir, vai ser o médico, é um convênio médico. Agora, tem algumas formas de particular, você pode pedir para você, fisioterapeuta, carimbar, vai lá e faz o exame. Certo? Então, você está coligado com o médico, você esperar o médico pedir educadamente, você pode solicitar o exame e tal, aquela coisa toda. Olha só, aqui está mostrando ó, a seta amarela, exatamente ó, aqui, ó, onde está tendo a lesão. Então essa lesão, qual que é o estágio, lembra? Esforço repetitivo, qual que é a outra? Irritação ou inflamação, fibrose, já perdeu o fibro muscular, está fraco, entendeu? E ruptura. Vocês têm às vezes na família de vocês, conhecidos, que tem lá o diagnóstico, ruptura, só que você tem que ver se é parcial ou total. Porque a parcial às vezes trata conservador. Ruptura parcial do manguito. E a pessoa está continuando a atividade dela. Só que tem que tomar um cuidado especial, fazer fisioterapia, preferencialmente, senão vai romper por completo. Só voltando um pouquinho na anatomia, estou pulando um pouquinho para já ir dando sequência, mas estão vendo o bíceps aqui, ó, as duas cabeças dele, viu que uma parte lá do processo coracoide, né? Outra passa no sulco. Observem bem que a compressão maior é dessa aqui, né? Observem o processo coracoide que vocês palparam, a turma B e a turma A vai palpar hoje bastante lá na prática. A clavícula aqui, o acrômio, então abaixo do acrômio é o problema principal. Aqui já, que músculo é esse aqui? Subescapular, porque foi rebatido, foi retirado do peitoral. Lembra que ele é importante na estabilização do ombro, não é isso? Ele faz rotação medial, rotação interna, subescapular, abaixo do peitoral. Palpa o peitoral de vocês, achem ele aí, ó, volumoso, aqui abaixo da axila. Essa parte vai palpar hoje, né? Ele é o peitoral. E lá atrás é o grande dorsal, o latíssimo do dorso, ó. Grandão, não é? Volumoso, ó. Volumoso. Esses músculos valem muito na academia. Vocês querem estética do grande dorsal, o pessoal fala para formar aquela asa, né? O peitoral, o serrátil logo abaixo. Só que o peitoral, ele age importantemente na glândula humeral em muitos movimentos. Ele aduz, ele roda medial, né? Ele flexiona o ombro. O peitoral é um músculo importantíssimo. O subescapular tem importância fundamental na estabilização do ombro. Tá? Ele não é tão foco de tendinite assim não. Mais o sul, exatamente. Então aqui, ó, a gente vê ó, que a lesão aqui vai gerar uma destruição desse tecido, né? Olha bem pertinho aqui, ó, o bíceps, né? É aquela tríade clássica. O que está escrito aí, ó? Impacto no manguito rotador, não é? Esse impacto
é devido ao quê? Estrutura óssea, outra estrutura mole que está comprimindo, movimentos repetitivos. Qual que é o arco doloroso? 60 a 120. Agora aqui é mais complexo um pouquinho, porque tem muita informação, mas não se assustem com esse tipo de informação aí não. Porque de um estágio para o outro, tem uma lógica de raciocínio que vai mudar muito pouca coisa. Esse paciente aqui, ó, eu espero que vocês peguem para atender. É o que deveria chegar no seu estúdio, na sua clínica, no seu atendimento domiciliar. É o primeiro. Porque os estágios que estão aqui, você consegue regredir com uma boa fisioterapia. Às vezes sem medicamento anti-inflamatório, analgésico, né? É o ideal, só que nem sempre eles chegam para você. Se for um trabalhador braçal, ele está trabalhando, está sentindo uma dorzinha dessa, ele manda brasa, ele não vai parar, e deveria, né? O atleta para mais, ele já sentiu que alguma coisa está correndo errado, né? Já viram hoje nos jogos? O atleta sente uma fisgadinha, já para na hora. Às vezes sente uma fisgadinha de leve, mas ele não quer arriscar, já sabe, já sentiu antes, ele não vai forçar. Ele tem a percepção corporal melhor do que o trabalhador braçal, né? Que lesiona mais, ou que a dona de casa, que faz muito esforço por sinal, né? Repetitivo, né? Ou qualquer outra pessoa, laboral, trabalho, ou AVD, atividade de vida diária. Ou esporte. Não vou ficar falando muito, eu estou só comparando, porque vocês têm a disciplina específica de esportiva, mas a gente tem que sempre comparar com a ortopedia aqui. Muito bem, paciente novo, no perfil de vocês, menos de 25 anos, mas então esse quadro aqui não pode acontecer com o idoso? Pode, só que o idoso geralmente tem mais desgaste, não tem? Ele não está nesse estágio só aqui a vida inteira trabalhando, ele não vai estar bonitinho igual está esse aqui, só com inflamação leve. Notícia ruim para vocês, tá? Quando esses caras mais velhos, algum problema vocês vão ter, vocês sabem disso. Às vezes vai ter um problema no ombro, ela no joelho, ela vai ter no quadril, ela vai ter no... Dificilmente você vai ter um probleminha, porque a vida inteira você gastou aquilo ali. Pneu do carro, você troca os 4 pneus, ou troca 1, 2, faz rodízio. Qual que é a única forma de fazer na ortopedia? Prótese. Prótese, joelho, quadril, então é isso. É o desgaste. Só que uns desgastam mais, outros menos. Quem faz atividade física regular, quem tem uma boa postura. Só que a profissão não influencia, o trabalho, o esporte. Atleta, entre aspas, com uma linguagem até pesada, é meio detonado comparado ao porquê? Força muito. Né? É a expressão que a gente usa no esporte. Atividades que envolvam movimentos repetitivos acima da cabeça. Tudo isso aqui, ó, é um fator predisponente, né? A pessoa ainda é jovem, mas atividade com movimento repetitivo já tem hemorragia e edema. Opa, já é um processo de agressão, né? Lembra daquela irritação lá? Tem hemorragia, sangramento e edema. Ocupa espaço. O edema, o inchaço, ocupa espaço. Então, mais compressão. Né? Onde pode ser esse edema, esse inchaço? Na bursa, no tendão, estruturas circunvizinhas. Né? Então, tem hemorragia, edema. Aí, o arco doloroso, vocês já sabem bem, de 60 a 120. Por quê? Posição biomecânica de maior impacto. Você sente que crepitar. Todo mundo que está com o ombro crepitando, tem algum certo desgaste, tem uma lesão? Não necessariamente. Às vezes, com muito tempo sem mexer, movimenta um pouquinho, lubrifica, para. Mas essa crepitação constante pode ser um sinal de uma lesão como essa aqui, ó. Hemorragia dele. Pode ser. Liga o sinal de alerta, não é certeza, mas liga o sinal de alerta. Arco doloroso, diminuição da força pela dor. Aí já começa a preocupar, né? A pessoa começa a perder força, porque dói, ela começa a mexer menos, aí ela perde força discreta, né, gente? Perde força discreta. Aí quais movimentos vão ser principalmente reduzidos? Me ajuda aí. Ou quais músculos, se quiser começar pelos músculos, fica à vontade. Quais músculos vão enfraquecer mais? No início. Rotadores externos. Rotadores? Externo, supra, inferior, menor. Como é que é mais? Ó. Flexores. Flexores. Aí entra o peitoral. Só que tem muito músculo, né? Para ajudar. Aí tem muitos demais. Por isso que o cara ainda está levantando o braço ali, ó. Ele tem o peitoral, tem o deltoide anterior, tem o córax braquial. São muitos músculos. Todos do manguito. Ó. Aqui nem tanto. O movimento é mais restrito, tá vendo? Vai só ter mais ou menos 30 graus, um pouco mais. Agora aqui não, 180. O arco doloroso é muito mais na abdução. A flexão também. De 60 a 120. Aí teste especial, que vocês não sabem muito ainda, eu acredito, que eu vou falar agora deles. São os testes positivos, provocativos. O Hawk Scan, Junior. Como é que eu faço esses testes? Vou repetir lá na frente e vou falar agora também, né? Ver quem está mais fácil aqui. Vem cá, por favor. Aqui, ó. Olha o ponto dele, ó. Vou fazer o teste nível. Teste nível, primeira coisa, é passivo. Tem discrepância ou alteração na literatura. Uns falam que é flexão, outros falam que é abdução. Estou na dúvida, faz os dois. Deu positivo, coloca. Inflexão, abdução. Palpa aqui abaixo da croca, o dedo está aqui, ó. Clavícula,
Acrônimo, bem pontiagudo seu acrônimo. Aí eu palpo aqui abaixo, ó. O que eu faço nele? Deixa eu ver se eu falo, tá? Ó, rápido. Viu? Arco doloroso. Aqui, ó. É passivo. Viu alguma coisa? Aí eu comparo com lado contra, lateral. Esse é muito fácil. Hawkins Kennedy, o pessoal acha mais difícil testar. Então você tem que ter a pegada aqui, porque o braço dele às vezes é pesado. Malha muito. Ou da mulher para o homem. Às vezes for fazer nele, vai achar difícil fazer. Você pega aqui e faz uma abdução com a rotação interna. Com essa aqui, ó. Tá vendo? Passivo também. Ixi, estralou, né? Mas não sentiu dor, tá beleza. Sentiu alguma dor? Não. Nesse ombro direito, provavelmente não tem nada. Porque se tivesse um incômodo, dá só um teste já fecha o diagnóstico? Não, palpou, fez um teste, 2, 3. 3 testes provocativos positivos, gente, é uma grande chance. Estou na dúvida, ele quer comprovar. Ultrassom, tomografia, ressonância. É obrigado a fazer? Não. Você já diagnosticou ali, ó. Você vai tratar sem ver o exame. Não tem problema nenhum. Ah, está com suspeita de alguma fratura, algo mais grave, aí o exame vai ajudar. Professor, esses testes eles são para a gente detectar tangente de supra, ou todos os rotadores? Esse teste especificamente que eu fiz aqui, ó, é principalmente para a lesão do supraespinhoso. Pode ser positivo e ter uma lesão de outro? Pode. Mas ele é principalmente, porque tem teste que eu vou mostrar depois para bíceps, teste para bursa. Esses 2 que eu fiz especificamente, eles são mais indicados para quem? Para o supraespinhoso. 2, e só 2. Deu o diagnóstico? Estou errado? Não. Eu, particularmente, prefiro orientar meus alunos a fazer 3 testes para aquela estrutura. Mas tem estrutura que não tem 3 testes muito específicos, faz 2. Um só é pouco, né, gente? Eu tinha muita segurança, eu posso... Tem ortopedista que vai lá, testa o joelho do paciente, ó, fez o lacre, o pivô shift no joelho, é lesão de ligamento cruzado anterior, beleza. É lesão de menisco. Vai da experiência de cada um, mas a gente indica testar pelo menos 3, para ter certeza. Ou um exame. Então aqui, ó, teste Hawkins Kennedy, esses são os mais difíceis, é porque o nome de quem inventou o teste, né, geralmente são nomes de locais fora do Brasil. Radiografia, olha o que eu falei agora. Radiografia desse ombro é uma radiografia raio-x normal, porque ainda não tem às vezes calcificação, não tem nada que visualize. Você vai ver um espaço ali, ó, preto, escuro, entre o acrômio e a cabeça do úmero. Está normal. Só que se for ver no exame de imagem, já tem inflamação. Para sair no raio-x, mais uma vez, tem que ter calcificação, ok? Aí já está mais evoluído. Está quase naquele estágio de fibrose. Reversível. Opa, isso aqui chama prognóstico. Chance de melhora. Eu consigo reverter. Geralmente, resolvendo com repouso, ou melhor ainda, modificando a atividade do paciente e o ideal mesmo, programa de reabilitação fisioterapêutica. Aí eu pergunto para vocês, todos fazem reabilitação fisioterapêutica? Por que eles melhoram? Repouso. Vai se incomodar e você tem repouso. O repouso vai fazer melhorar, você parou de mexer, aí volta. Só que tem que trabalhar, tem? Por isso que o programa de fisioterapia é importante, em modificar a atividade dele. Ah, ele não vai levantar o braço? Tem que levantar o braço, tem, mas vai saber o jeito de levantar o braço correto. Por exemplo, você faz musculação, já é estudo importante. É errado você fazer o desenvolvimento aqui para malhar deltoide? Não é. É errado você fazer aqui? Não é. Mas se você conseguir fazer o oblíquo aqui na diagonal, melhor ainda. Você trabalha o feixe melhor e a escápula sua assim, ela é ligeiramente aqui, ó. Chama de scaption, o ângulo da escápula, né? Ligeiramente aqui. Quando você faz na diagonal aqui, geralmente vai incomodar. Ah, dói levantando até 90, levanta até 70. Diminui o peso. São dicas que o paciente vai ter lá melhor. Fortalece algum músculo que está ajudando. Então, isso é que você vai tentar instituir com o seu paciente. Parar de fazer não vai, né, gente? Parar de fazer não vai. Dá uma olhada pincelada global agora, ó. Sem minha fala, lê. Porque o próximo exame é que vocês comparem o estágio 1 com 2. E muita coisa está igual, não vai? Ou um pouquinho maior. Antes de mostrar o próximo slide, se é o estágio 2, não está pior? O que vocês acham que vai estar diferente aqui? Fala um item só. O tratamento. O tratamento vai ser mais demorado. O último, o tratamento. O que mais? O arco doloroso. O arco doloroso pode estar mais dolorido ainda ou não? Acho que no caso. Mais dolorido, não é? A força vai doer mais. A força vai estar mais... Não tem uma razão lógica para você entender isso aqui? Não precisa decorar não, né, gente? Você sabe o estágio 1, o 2 você vai entender. Se eu der um texto para você ler, você vai começar a subentender. Então raciocine, não decore. Vamos lá comigo, vamos raciocinar comigo. Olha o estágio 2. Vocês estavam certos aí, ó.
Eu vou começar de trás para frente. O que ele falou? A longo prazo. Aí quando chegar para você e falar assim, ó, vou demorar 1 mês, 2 para chegar no resultado, posso até mais. Será que ele vai poder ficar? Será que ele vai confiar em você? Então, já começa a ficar mais difícil, não começa? O que mais? Alguém vai falar alguma coisa aí? Radiografia. O doloroso e a força que foi. A dor e a. Já quem está começando de trás para frente, vamos fazer de trás para frente para ficar melhor? Radiografias com osteófito. Já tem um osteófito, um biquinho de papagaio ali, ó, que a gente fala biquinho de papagaio na coluna, né? Mas ali nós temos um osteófito, um biquinho do osso. No acrônimo, em alguma região, já tem osteófito, aí já vai dar resultado no raio-x. Não tinha antes. O osso vai se acomodando àquele estresse que está sofrendo. Olha os testes, ó. Nível de Hawkins positivo, diminuição da força maior ainda, arco doloroso, pensamento em 100 graus aqui também, mais alto. E o restante é muito parecido, só que agora está crepitando, já está com a dor noturna, que incomoda ele dormir, não fazia isso antes. Já a pessoa dorme mal, ela trabalha mal, então isso aqui vai incapacitar mais o paciente. Edema já tinha, né? Hemorragia já tinha, e é um indivíduo mais velho geralmente. Porque já tem um tempo que ele estava com aquele problema ali, não tratou corretamente, trabalha muito tempo no supermercado, né, no levantamento de peso, né, alguma coisa assim. Tem muito tempo que ele trabalha já e está longe de aposentar ainda. Então isso é o que o paciente tem de lesão, né? Lembrando que atividades que envolvam movimento repetitivo, só a idade que mudou. Não é muito parecido aqui, ó? O que aconteceu? Potencializou, piorou. O que piorou aqui? Crepitação contínua, dor noturna, o ato doloroso até mais um pouquinho. Correto? Então é isso que vocês têm que entender. E principalmente, a terapia vai ser mais longa. Esse é o estágio 2. Não é difícil, né? Agora o último é o 3. O que vocês acham que vai ter de pior possível no 3? Intervenção cirúrgica. Muitos deles vão para intervenção cirúrgica porque tem ruptura. Né? Aí o movimento vai ser mais restrito e às vezes nem dói tanto. Porque está mexendo menos. Nem consegui mexer direito. Ok? Então vamos lá. Então o estágio 3 tem pra gente. Vou pular aqui a imagem para a gente ir para o estágio 3. Vou mostrar a imagem. Qual que é o estágio 3 de nível? Pacientes com mais que 40 anos ainda. Ele está sofrendo com. Imagina se eu começar com 40 anos, vou aposentar para os seus 65, 60. Tem que mudar de posição, vai para o INSS, tem que readaptar a função dele. Então o ideal seria modificar isso antes, não é? O aspecto social do paciente é muito grave. E indo para o último, tratamento tipicamente cirúrgico, caso a fisioterapia não resolva. Geralmente o que a gente faz? Não é uma receita não, tá? Mas, ó, vamos fazer fisioterapia lá no seu 3º mês, 4º eu te dou um diagnóstico. Mas no máximo 6 meses não resolveu com a fisioterapia, a gente vai ter que ver, você vai ter que ir para cirurgia. Aí tem alguns pacientes que pelo SUS falam assim, ó, já tenta ver com o seu médico, de repente já até marca a cirurgia. Até marca, você vai fazendo tipo um pré-operatório. Se ele melhorou, beleza, esquece a cirurgia. Porque até ele ter o acesso à cirurgia vai demorar às vezes 3, 6 meses ou mais. Então se o outro bicho puder marcar a cirurgia, é muito melhor. Isso aí por razões para facilitar o paciente. E muitas vezes aqui está trabalhando ainda, tá? Não pode parar de trabalhar não. Aí que é o risco potencial. Começa a ter risco de ruptura e instabilidade global. Aí tem que se afastar do mesmo do trabalho pelo INSS, por exemplo. Ok, gente? Quais achados são iguais ao estágio 2? Apesar de ser mais velho. Crepitação, osteófito, o que mais? Está crepitando, está dando muito. Osteófito, o raio-x, o que mais? Dor noturna, edema, testes positivos, tudo que a gente viu lá atrás. Então agora, vamos ver tudo de novo, devagar, vou mostrar a imagem para vocês. Olha o estágio 1 de novo. Esse aqui vai estar na prova para vocês, com certeza, tá? Vai ter uma questãozinha na prova. Então, o jeito que vai ser, eu vou falar, né? Mas precisa raciocinar em cima dela. Vai ter uma questãozinha lá sobre isso. Estágio 1. Lembra, o ideal para chegar com vocês, tratamento mais rápido, tem tudo leve. Edema, hemorragia, não tem nada no raio-x. Mas já tem um probleminha aí. Eu não reparei nos outros estágios. O edema ele vai aumentando também. Vai aumentando. Não está escrito lá, mas vai aumentando. Aqui está menor, vai aumentar. A não ser no estágio 3, né? Já tem fibrose. Agora aqui, de novo, o edema aumenta, dor com atividade, dor noturna, crepitação. Isso aqui é o indivíduo mais velho. Continua com o teste positivo, reabilitação mais. Agora vamos falar da imagem. Olha aí. Está ruim para você enxergar, está muito claro aqui, né? Mas
Tenta olhar aqui um pouquinho, senhor. Dá muito espaço. Exatamente. Não dá para vocês verem legal. Mas aqui tem uma ligeira manchinha. Tá aqui. Branca. Isso é a calcificação. Mas se vocês pegarem os slides da ver o resultado de vocês, não é melhor. É uma calcificação, gente, já tem calcificação. Mas está calcificadinho aqui. Certo? Está calcificado, é branquinho. Ou seja, o tendão já está bem mais propenso à lesão. O raio-x aí, ó. É importante a gente ver o espaço, ó. No acrômio aqui dá para você ver se tem alguma pontinha de osso, úmido. Esse espaço é diminuído, pode ser um indicativo. A gente vê o exame lá no raio-x. Ah, está diminuído o espaço entre L5 e S1 lá da coluna. L4 e L5. O que você fala? Provável hernia discal ou HD. Hipótese diagnóstica. É uma hipótese. HD. Hipótese de HD diagnóstica. Não é um diagnóstico feito. Se eu ter o diagnóstico, só pedir um exame de imagem que vê parte mole da coluna lombar. Ressonância, tomografia. O raio-x não vai dar. Agora esse aqui, você viu o branquinho, você pode falar que tem calcificação? Aí sim. Agora está tudo escuro. Eu posso falar que tem uma bursite? Não, é uma hipótese. Se o espaço é reduzido. Estágio 3 é aquele último que eu falei para vocês. Ruptura, paciente mais velho, a abordagem pode ser conservadora, por ruptura parcial, mas muitas vezes vai para a cirurgia. O paciente tem 50, 60 anos, medo de cirurgia, 70, 80, vai empurrando. Está fazendo fisioterapia. Uma ruptura mais grave. Aqui é o padrão ouro, o exame. RM. Ressonância nuclear magnética. Ou ressonância magnética. Olha o supraespinhoso aqui, ó. A imagem está um pouquinho ruim, né? Mas dá para você ver que está meio cinza aqui, ó. E aqui está mais escurinho. Vem na seta. É aí que tem. Ah, não estou entendendo essa figura não. Olha o acrômio aqui, ó. Viu o acrômio? Aqui tem a bursa e aqui tem o tendão do supra. Aí vem a cabeça do úmero. Revestindo a cabeça do úmero tem uma cartilagem, não tem? Aqui pode ir diminuindo esse espaço. A ressonância é o padrão ouro. Essa imagem mais fácil, a ponderação fica branquinho, mais fácil de identificar, né? Só as ponderações, a ressonância vai te dando essas formas. Olha aqui, ó. Dá pra ver que é uma lesão aí, né? Facilmente. Tava tudo cinza aqui, ó. Aí esses branquiçados rompeu. Aqui não é nem inflamação, já rompeu. Desse jeito que tá aí, tá grande, muito grande. É, essa aqui é uma ruptura grande. Achei que já tinha calcificação isso aí. Então, causas. O que vai gerar isso? Eu estou avaliando, não é? Quais são as causas? O que o paciente pode ter? Uma síndrome de impacto. Quais são as três estruturas? Supra, que a gente mostrou, bursa e tendão do bíceps. Impacto. Tipo de acrômio. Olha o acrômio aqui, ó. Ganchoso. Vou mostrar a figura dele agora para vocês. O acrômio. Aí é osso. Se não resolver fisioterapia, é serrar o osso. Acromioplastia. Para serrar o osso mesmo. Serrar literalmente. Acromioplastia. Próxima matéria nossa, que eu vou falar semana que vem. Instabilidade de ombro. Frouxidão ligamentar. Instabilidade. O ombro sai do lugar, volta. Sai e volta. Ah, o ombro sai do lugar. Olha que beleza. Eu tiro e volto. Tiro e volto. Aí vai desgastando, vai desgastando. Aí vai jogar basquete, futebol, alguma coisa, vai pintar alguma coisa, levantar o braço, ou sai do lugar. Então quem tem instabilidade pode também gerar impacto no ombro, além do tipo de acrômio. Muito comum, desalinhamento postural. Olha a postura mais típica aqui, ó. Lembra que era a abdução e rotação interna? Então quem é mais propenso a ter lesão de impacto? Esse paciente aqui, ó. Vocês veem um monte desse jeito. Adulto, criança, idoso, desse jeito aqui, ó. Essa postura. Analise comigo essa postura. Vamos lá. Vamos para o partes. Ombro. Como é que está a escápula desse paciente? Abduzida. Isso aqui é uma escápula abduzida, unida. Isso aqui é uma escápula abduzida. Então ele tem a escápula abduzida. A gente chama de ombros protusos. Escápula abduzida. Fechou. Como é que está a glândula humeral dele? Rotação interna. A abdução da escápula é casada com a rotação interna. Tanto que lá no iso-stretching, no RPG, no pilates, na mecanoterapia, o que a gente treina com esse paciente? Ó?
postura de abertura, que aduz a escápula e roda externa glenohumeral. Então eu já estou ensinando para vocês como é que eu vou tratar desse paciente. Aqui dá conta? Então eu vou fazer exercício com ele. Não dou? Abaixo mais. Ele evoluiu, ó. É um exercício que eu posso fazer com ele. Posso? Eu estou pensando com vocês em quê? Tratamento. Estou avaliando ele, não estou? Lembra que eu falei na aula passada que tratar é mais fácil que avaliar? Se eu descobrir o que tem, você tem, vou fazer o contrário. Não é só isso, é claro, né? Mas ajuda. Então quem tem esse padrão já imagina, ele pode ter impacto. Agora vamos lá. Vocês falaram de ombro, foi? Escápula abduzida, ombro rodado interno, principalmente. Como é que está meu antebraço na avaliação postural? Pronado. O antebraço, ele não fica supinado assim, mas na posição de reto você fica aqui, com o polegar apontado para vocês. Uma vista anterior. Então a avaliação postural é importante, avaliação de força, goniometria, inspeção e palpação é o que a gente vai ensinar para vocês. Porque a avaliação postural tem que ser feita numa vista anterior, de frente, numa vista lateral esquerda, numa vista lateral direita e numa vista posterior, não é? Numa vista posterior, eu vou ver a escápula abduzida mesmo, mas só que eu ver ele aqui já vejo que está abduzido, correto? Numa vista em perfil lateral, eu vou ver com o ombro dentro da protusa, tem hipersifose. Então é um paciente típico que vai ter impacto no ombro. E além disso, ele tem acrômio curvo. E além disso, ele ainda tem outra coisa. Então, 3 fatores. Um fator. A chance é maior. Você está tirando os fatores, né? Aqui é mais cirúrgico, né? Mas se de repente você melhorar a postura e estabilizar o dedo melhor, não tem que ir para cirurgia. E outras coisas. Falha dos estabilizadores estáticos dinâmicos. Agora vamos conversar comigo. Quem são os estabilizadores dinâmicos primeiro? Que são os mais importantes. Manguito rotador. Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor Subescapular. e subescapular. Não é? Manguito rotador. E quem são os estáticos? Que podem estar... Você já pode ter nada. Você nasceu com isso. Alguns aqui tem. Eu vi o cotovelo de alguns de vocês aí. Vai ter de ombro também. Ligamentos, cápsulas, tendões mais frouxos. Frouxos. Hiperflexível. Então, é um candidato. Certo? Ou só porque eu sou Aí, tendinite ou bursite subacromial. Ciclo patológico. Já tem inflamação, aí vai gerando um ciclo. O paciente tem tudo isso aqui, ó. Ainda não tem dor, não tem nada. Aí tem uma tendinite, aí é um ciclo doloroso, porque vai parar de mexer, vai enfraquecer mais, né? Eu tô falando tudo isso aqui, ó. O paciente não tem nada ainda. Agora aqui já tem uma discussão, né? Já tem um diagnóstico clínico, correto? Então, gente, o que eu faço para prevenir aqui na o EG-Nesefé, com os funcionários, o que eu faço na indústria, o que eu faço no esporte? Prevenir. O acrômio já está ali, não tem jeito, é curvo. Então, eu posso prevenir postura, trabalhar a postura para o paciente? Posso fortalecer antes na academia ou não o manguito rotador? Então eu posso fazer esses trabalhos todos, ó. Esse é o mais complicado, que é o médico que tem que fazer. Ninguém vai fazer sem ter dor, vai? Ah, você tem uma acrômio curvo, eu vou serrar isso aqui para futuramente não vai. Só se tiver, entendeu? Então, se eu diagnosticar em algum de vocês aqui na aula, ó, você tem estabilidade, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Você tem 2 opções. Prevenir ou não, né? Mas pode ser que você nunca tenha isso aqui? Pode ser, às vezes você não vai fazer nenhuma atividade. Mas a chance é maior. Eu posso falar que todo mundo que fuma cigarro convencional vai ter câncer? Não, mas a chance é maior. Se você puder evitar, é melhor. Entendeu? Mais ou menos por aí. Aí o acrônimo. Esse é grau menor, grau intermediário e grau avançado. Esse aqui é o processo coracóide, pessoal. Isso aqui é cavidade glenoide. Processo coracóide e cavidade glenoide. Olha o acrônimo, está retinho aqui, não está? Olha esse acrônimo, que é essa pontinha dele. Olha a pontinha desse aqui, olha como o espaço ficou pequeno. Aí qual que é a cirurgia? Serrar esse aqui, chama acromioplastia. Esse dias eu peguei um paciente com grau inicial, esse aqui, ó. Então, mais tranquilo. Com a fisioterapia conservadora até agora está dando certo. Se não der, pode ser que ele tenha que fazer cirurgia. Vou voltar a fazer mais fisioterapia. Né? Já vou adiantar para você, mas eles fazendo assim, não fala em cirurgia não. Não quero entrar, eles falam do jeito que eu não quero entrar na faca não. Eu quero fisioterapia. Ainda bem, vou fazer. Mas se não tiver jeito, né? São perfis de paciente. A maioria vai querer fazer fisioterapia correta contigo. Então você tem que explicar para ele, ó. É assim, assim, assado, o problema é esse. Então a gente abandona na tirador, aí não resolve nada. Olha aqui, ó. Ó.
Isso aqui é o que a gente chama lá de osteófito, lembra do osteófito? A pontinha de osso foi formando. Só que tem pessoas que já nascem com isso aí já pontiagudo, né? Acrômio curvo, que a gente fala. Isso aqui pode ser feito com esforço, pode ir aumentando. Correto, gente, com relação a acrômio? Esse aqui é o primeiro item que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó. Tipo de acrômio. É o primeiro. Causa, não esqueçam dele. E é mais difícil vocês reverterem, né? Porque mais é o papel do médico, né? Olha os tipos aí, ó. Esse é mais ilustrativo, olha a setinha lá, ó. Setinha não, a linha. Olha a linha como está mais curva aqui, ó. E aqui mais curva ainda. Perceberam os graus aí? E aqui está mostrando a cartilagem que reveste aqui, ó. A cavidade glenoide tem uma cartilagem também na cabeça humeral, né? E se esse movimento vai sendo feito errado, vai gerando uma artrose também. Artrose pode ser qualquer articulação. Gleno, humeral, acrômio clavicular, qualquer articulação qualquer. Tudo bem com os tipos aí? Então, acrômio curvo. Olha lá, o acrômio está ali. Vou identificar a peça anatômica. O acrômio aqui, processo coracoide, cabeça humeral, olha o espaço aqui. É aqui que vai estar a bursa, depois o tendão, né? Cartilagem revestida aqui, cartilagem revestida aqui. Olha o acrômio lá. De novo. Acrômio, clavícula, articulação acromioclavicular, processo coracoide. O processo coracoide vem aqui, ó. Cabeça humeral, olha o espaço. Tá? Olha lá. Então a compressão pode ser nessa região, qualquer região do arco, não? O arco córaco acromial. Ok. Esse pontinho não vai irritando ali, ó, vai como se fosse uma serrinha cortando o tendão. Você entende que pode dar uma ruptura. Levanta o braço, aumenta mais ainda. Dá, na hora que eu dou beleza, tranquilo. Eu levanto o braço, aí você tem que mostrar essa figura para ele, entender o que acontece com o ombro dele, no intervalo da sessão ali e tal, né? Você tem que compreender isso. Olha o impacto ali, ó. Grande, né? Olha esse espaço aqui, ó. Muito pequeno, não é? Pega o músculo ali, vai. Tendão, né? Tendão azul. Agora o segundo item, lembra da postura? Desalinhamento postural. Protusão de cabeça, associada à protusão de ombros, né, que estão rodados internamente, ó, e aumenta a hipercifose torácica. A hipercifose é quem tem a abdução da escápula. Cifose normal, hipercifose. Então esse é o quadro típico do paciente. De novo, escápula abduzida, que gera uma hipercifose, né? Aumenta a curvatura cifótica. Aí os ombros rodam internamente e geralmente você tem além de protusão de ombro, protusão de cabeça. Esse é o quadro típico do paciente. Como é que você vê o paciente de lado, assim, ó, a orelha tem que bater aqui com a acrômio, tem que bater com o trocânter, a cabeça da fíbula e vai. Maléolo, está tudo ali. Certo? Avaliar fazer uma vista lateral é importante? Uma vista anterior? Uma vista posterior? Aí, ó, a avaliação ideal nesse quadro posturométrico. O quadro te ajuda aqui, ó. Você acha que ela tem uma boa postura ou uma postura ruim? Boa postura. Boa postura. A cabeça não está protusa. O ombro está Ligeiramente assim. Ela fica ligeiramente alinhada. Observe que a orelha dela está na linha do acrômio, está na linha do trocânter, está na linha da cabeça da fíbula, está na linha do maléolo. Tá vendo? Ó. Não tá? Aí você avalia nesse perfil lateral, vista lateral esquerda, vista lateral direita, que tem uma diferença pequena. Numa vista posterior, que ela te costa para você, e numa vista anterior. E não queira avaliar rápido, tá, gente? Tem que avaliar devagar. Quando a gente pega lá no estágio, o aluno entrega a pessoa, tem nenhuma alteração, tá tudo está errado, não falou nada. Porque uma avaliação nela, aqui está tudo beleza, não tá? Se olhar com mais detalhe, se não tiver nenhuma alteração na vista lateral, na vista anterior vai ter, dificilmente a pessoa totalmente alinhada. Vou ficar falando aqui com você e começar a colocar defeito, tá? Seu ombro tal é mais alto e tal. E eu não estou sentindo nenhuma disfunção, mas que tipo de disfunção? Vai estar assim às vezes, vai? Então a avaliação tem que ser minuciosa. Eu vou lá, olha a orelha dele, olha os ombros, olha o mamilo se for um homem sem camisa, olha o ângulo triangular, olha a espinha, desce. Numa vez posterior eu vejo outras coisas, prega glútea, prega na fossa poplítea, alinhamento tendão calcâneo. Falando do corpo todo, né, gente?
Mas se for avaliar especificamente mais pensando no ombro, eu vejo muito escuro. Essa figura só mostrou na vista lateral, né? Mas você sabe que você tem que avaliar na vista anterior e na vista posterior. E o perfil lateral direito e esquerdo, não esqueça. Estabilização dinâmica. Lembra que frouxidão ligamentar, falha no estabilizador estático dinâmico é importante? Então entra o manguito. Pronto. Corrigir a postura dele. Faça conservador antes da cirurgia, com a cronocurva ou não. E agora estabilizar. Olha lá. Dinâmico, músculo. Manguito rodador. O que o manguito rodador tem? Olha lá. Supra. Olha o supra lá. Ó. Acima da espinha da escápula, na vista posterior. Supra. O que ele é? Rotador externo, lateral. Ele é um abdutor. Principalmente, tá? Mas todo mundo tem que levantar o braço. Ele, tal qual o infraespinhal, que é a barra da espinha da escápula, insere onde? No tubérculo maior, que é lateral. A gente frisou isso muito na aula passada. Então, a barra da espinha é o infraespinhal, também é rotador externo. Não é tão importante o abdutor assim como o supra. E o rotador, também lateral, o terceiro e último deles aí, está mais abaixo, que é o redondo menor. Um pouquinho mais abaixo está o redondo maior, tá? Mas ele não faz parte do manguito, porque ele não insere aqui. Ó. O redondo maior insere no húmero mesmo, na diáfise. Por isso que ele é rotador interno, o redondo maior. Esse aqui não insere tal como o infra-espinhal e o supraespinhal. O tubérculo maior, que é lateral. Por isso que é chamado manguito rotador. E o outro que completa, insere no tubérculo menor, que é na frente. Que é esse aqui agora, o subescapular. Qual o subescapular? Ele está na frente. Por que eu sei que isso aqui é na frente? Não tem clavícula. Mas também o acrônimo, não, o processo coracoide. Aí que foi rebatido o deltóide, onde que ele insere? No tubérculo anterior. Esse carocinho, esse morrinho anterior, que é o tubérculo menor. Por isso que é chamado rotator cuff, manguito rotador. Então ele é o importante aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Qualquer posição. Não é? Então eu posso fortalecer com elástico, com peso. Eu estou adiantando tratamento para vocês. Um importante item que a gente tem que falar, além daqueles fatores para exponência, é o ritmo, glenomeral e escápulo torácico. Você vê o cara fazendo isso aqui na parede. Ó. Por que ele está fazendo isso na parede? Ó? O garoto fazendo isso aqui na parede da academia. Mas por que não desce o braço abaixo de 90 graus? Por que está fazendo exercício? Parece que não força nada. Faz se você não falar se força ou não. O que ela está querendo fazer? Ela está querendo melhorar o ritmo dela, glenomeral e escápulo torácico. Ou seja, a glenomeral trabalhar numa proporção parecida ou harmoniosa com a escápula torácica. Só que aí tem um macete para vocês. Até 90 graus aqui, ó. Até aqui, ó. Principalmente na abdução, a glenomeral, cabeça do cavidade glenoide, trabalha 2 para 1. Ela trabalha mais. Ela trabalha 2 graus para 1 grau só da escápula torácica, certo? Então por que, Dália, que o indivíduo está lá na academia, lá no estúdio de fisioterapia, treinando aqui, ó. Ele quer trabalhar de 90 graus em diante, não é? Por que 90 graus em diante? Você iguala, vai ser 1 para 1. Iguala 1 grau de glenomeral para 1 grau de escápula torácica. É para aquele paciente que levanta o braço assim, ó, de forma não harmoniosa. Então ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Movimentos que a gente faz na academia, não faz? Só que a gente faz. O problema é que às vezes a gente faz na academia errado, coloca peso demais, né? Exagera na intensidade. Mas são exercícios bons que o paciente tem que fazer. Talvez não dá conta de fazer agora, correto? Mas ele vai dar conta lá na frente. Agora não dá. Esse é o grande lance de vocês. Saber a hora de fazer exercício. É a parte mais difícil. Agora, vai tentativa e erro. Fez a primeira, você vai forçar para quê? Vamos regredir, depois volta nisso. Talvez daqui 2 semanas ele faz. O Dália ensinou que tem que fazer isso aqui. Aí vai lá, você está morrendo de dor, faz isso aqui. Não, vamos fazer outra coisa. Depois faz isso. Porque aqui eu sei que vai doer agora. Isso aqui eu não preciso. Ó, está incomodando no meu ombro aqui, ó. Eu preciso treinar mais isso aqui. Ó. Lembra que eu falei? Adutor da escápula geralmente tem fraqueza? Sim. Outros músculos a gente não trabalha no dia a dia. Não tem que trabalhar. Dúvida até aqui, gente? Viu que tá. É tipo um quebra-cabeça vai se formando, não é? Então, a anatomia com a cinésio, a biomecânica junto para avaliar e tratar o paciente. Não tem segredo.
Não tem decoreba, não tem que decorar, é entender o que está acontecendo. Porque aí você começa a tratar melhor. Bom, a alteração do ritmo glenomerular escapulorário, ele ocorre por quê? O que altera o ritmo? Essa biomecânica, essa cinesiologia perfeita. Esse já passou dos 90 graus, que é mais solicitado no supra. Mais solicitado, mas por que a pessoa tem alteração? Quem tem tendinite, bursite? Hã? Dor. Está dolorido, tá? Ela quer sentir dor? Ela não muda o movimento? Ó, doeu aqui, você compensa. Você compensa, né? Você compensa para não sentir dor. Aí altera o ritmo glenomerular escapulorário. Então você tem que, lógico, aliviar a dor, né? Gente, ó, tô falando mais da biomecânica, mas você sabe que no tratamento a gente vai falar ultrassom importante, o laser, o gelo, tração, aí é tratamento, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O ritmo escapulotorácico glenomerular, ele é importantíssimo para fazer a abdução completa. Isso até nos livros mais antigos, como esse do Prentice aqui, ó, já tinha esse diagnóstico. Agora, os livros atuais não mudou nada, continua isso aqui, melhorar o ritmo escapulotorácico glenomerular. Desde antigamente já sabia disso. Então vamos lá. Ó, um macetezinho para você. Está cortando aqui um pouquinho, que a configuração do meu computador não é Windows, ele corta, tá? Então eu vou ler para vocês. Olha lá. Pediu para você levantar o braço. O que se espera quando levanta o braço? De 0 a 30 graus. O deltoide. Movimento mais humeral, não é? Número. Quase, praticamente nada de escapa. Escapa quietinho. Aí aqui, ó. 30 a 90 graus. Aqui, ó. Já começou a usar escápulo, já? E lembra coincidentemente qual que é o arco doloroso? De 60 a 120. Então o paciente vai compensar, não vai, gente? Está doendo? Ele vai começar a roubar? Ou seja, usar mais a escápula do que a glenomeral? 1 grau para 2. Porque no início não pode nem falar muito dessa proporção, é mais glenomeral mesmo. E acima de 90? 1 grau de cada. Eu acabei de falar agora há pouco. Então agora você entender por que o paciente está lá na academia fazendo isso aqui, ó, para melhorar esse ritmo. Porque agora a dor está mais controlada, ele consegue fazer isso. E você pode pegar um cara, às vezes, marombeiro, às vezes forte, ele faz exercícios como esse, às vezes ele sente. Ele está acostumado a usar essa musculatura. E ele é forte. Mas então tem que trabalhar o quê? A gente chama de harmonia muscular. Harmonia articular, trabalhar em harmonia e não compensando. Um macete que eu dou para vocês, para os pacientes, vocês indiquem. Antes de aumentar o peso, tenha certeza que você tem que aumentar o peso mesmo. Porque tem regras, por exemplo, na academia ou no peso da mecanoterapia. Ele vai fazer exercício. Bíceps, vou dar bíceps para o cotovelo. Ele faz de 12 a 15 repetições fácil já, está na hora de aumentar o peso. Pode aumentar. Ele está fazendo 8 ainda, difícil. 10 difícil. Vamos fazer mais devagar esse exercício, vamos fazer melhor. Mantém o peso ainda. Espera a sua competição. Agora, se você correr demais para ganhar massa muscular, aí você tem que ultrapassar etapas, é diferente. Certo? E o pessoal geralmente corre para ponto de tempo, para estética, para isso, para aquilo. Mas se você puder segurar um pouco, dá uma segurada. Foi no ambiente ideal, tá, gente? No ambiente ideal. Então, alguns testes agora. Vou avaliar esse homem na parte final para a gente começar a tratar, então. Álcool esquerdo, lembra que eu fiz com ele aqui? Teste de NIR. O Apple eu vou fazer comigo mesmo. Olha lá. Passar a escápula. Superior, inferior. O que é o Apple? Junção de movimentos, né? Abduzir e rodar externo. Aduzir e rodar interno. Somatório de movimentos. É o Apple. Existe um teste de Apple para o joelho também, que testa para o menisco. A gente vai falar dele depois. Esse aqui é Apple para ombro. Aquela pessoa que faz isso aqui, ó. Consegue postar a mão lá, tem uma ótima mobilidade. Não é o meu caso, né? Mas... Certo? É o teste Apple. Mas como que esse teste é positivo, cara? Além de não conseguir fazer, ele sente dor. Aí é para todo o manguito, né? Mas aqui, rotação externa, mais para o supra e infraglenomerular. Aqui mais para o subescapular. Certo? Mas esse teste é mais indicativo, como os outros todos, para supraespinhoso. Tá? Fez esses 3 testes, gente. Fez os 3. Os 3 eram positivos. Para esse da positivo é o quê? Instabilidade? Não, tem que ter dor. Ou não conseguir realizar. Fez os 3 com ela. Uma grande chance. Eu posso fazer ultrassom no ombro dela? Posso, para comprovar.
Mas eu tenho que fazer necessariamente uma ressonância ou tomografia? Se eu quiser comprovar, sim, mas às vezes o plano não cobriu ainda. Entendeu? Você não vai descabelar por causa disso, não. Mas, se for poder fazer isso, é melhor. Correto? Você tem um diagnóstico. Está doendo a palpação. Está tudo indicativo. Reabilita ela, deixa ela zerada. Né? Nesse ponto, em muitos pontos eu sou contrário à decisão do convênio, mas nesse ponto eu concordo com o convênio. Ele tem que às vezes dar uma segurada, senão pede um monte de exame à toa. Agora, se precisar mesmo, né? Tem que fazer. Ok? Lippmann. Apertar o botão da bursa e lata vazia. O Lippmann é para bíceps. Né? Nós vamos falar mais dele do Lippmann, do Speed. Um faz isso, o outro faz um movimento de supinação para testar o bíceps especificamente. Lata vazia, que faz o movimento aqui para compressão, que é para superespinoso. E apertar o botão da bursa. Vou deixar esse teste só para a gente fazer depois. O da bursa, por exemplo, você estende o ombro do paciente e palpa aqui abaixo. Doeu aqui, a grande chance de ser bursite. Mas pode dar um falso negativo? Ou falso positivo? Pode. O que é um falso positivo? Você acha que é bursa e não é, é tendão. Então por isso que é bom você testar uns 3 testes para você ter certeza. Ou na dúvida pedir um exame mesmo que seja mais barato. Tranquilo aqui a avaliação, gente? Vamos voltar comigo. Prática, aula prática. Eu já fiz daqui a pouco outra turma, né? Que não viu ainda. O que eu vejo? Inspeciono. Pele, articulação e músculo. Palpo, osso, patrimônio. Inspeciono. Mobilidade. Está restrito a mobilidade? Prova de força. Tem essa força todinha aí, vai demorar, né? Vamos ver prova de força, flexor, extensor, abdutor, escala. Testes especiais. Aí eu pergunto, antes de tudo isso, o que vocês fizeram? Uma identificação do paciente, uma ótima anamnese. O que você faz? Ah, Dani, quando eu levanto o braço aqui dói, quando eu coço aqui dói. Aí você já vai no ponto-chave. Você colheu uma boa história do paciente, sua dor como é que é? Mais à noite, que hora que é que você trabalha? Se fez uma boa anamnese, você já vai no ponto-chave. E eu vou dar uma dica para vocês. Eu estou dando aula de ortopedia, estou falando um ambiente ideal para vocês, tá? O ambiente ideal, você vai ter 40, 50 minutos, 1 hora para avaliar o paciente. Aí você tem que avaliar 10, 20 minutos agora, vai avaliar mais 10 amanhã e 20. Então você tem que ir no ponto-chave. Tem que ir mais rápido. Porque muitos ortopedistas têm que... Não é o ambiente ideal. Se ela chega no meu consultório, eu tenho 1 hora para atendê-la. Eu avalio ela meia hora e trato ela meia hora, é o ideal, não é? Mas se puder marcar a sessão com ela de 1h30 ou 2, é melhor. Eu avalio ela 1 hora e trato ela 1 hora. Ela tem que ter 2 horas disponíveis para mim, pagar 2 sessões para mim, e eu tenho que também ter esse horário disponível. Não é um ambiente sempre ideal. Eu tenho 1 hora para fazer tudo. Aí você vai escolher. Será que se ela for no meu consultório e eu avaliar ela muito bem, ótimo, e não fizer nada para tirar a dor dela, ela vai achar bom? Não, eu fui para o consultório dele, ele me avaliou, está dando até mais. Eu achei que ele foi muito bom, me avaliou muito bem, mas não fez nada para me tratar. Então, no primeiro dia, eu indico para os alunos do estágio, às vezes eu falo, eu vejo o profissional de vocês, pelo menos um tempo de 20 minutos, tem que tratar esse paciente, para dar um alívio para dar dor, corrigir alguma coisa, além de avaliar. Um exemplo, uma sessão de 1 hora, 40 minutos eu avaliei e 20 eu tratei. Ou o inverso. A dor está importante. A dor está importante, você tem que fazer o contrário, né? Para ele voltar na outra sessão. Isso quem vai escolher são vocês, não sou eu. É bom senso de vocês. O tempo que você vai marcar de sessão para ele, vai ficar 3 horas para ele ou 2, 1 hora só, aí são vocês. Eu estou no estágio, por exemplo. Eu faço o meu jeito. Cada supervisor fala do jeito seu. Eu prefiro, eu conheço meus alunos, ó. Se o paciente puder e você não tiver o próximo horário, vê se ele pode ficar 2 horários seguidos. Você não vai ter o horário seu mesmo, vamos tratar ele 2 horas seguidas. Ah, mas 2 horas eu vou fazer exercício mais de fortalecimento, vai piorar a dor. Não, eu vou fazer uma tração, fazer outra... Eu trato ele mais tempo. Se eu perceber que 2 horas não é necessário, a próxima vez eu fico 1h30, 1 hora. Se eu posso ficar com ele 2 horas. Vocês entenderam? É assim que funciona, tá? Agora, se o horário está corrido, pelo menos o mínimo de 40 minutos, 1 hora, você tem que tratar o paciente bem. Os testes ajudam vocês demais. No teste, eu vou no ponto-chave, eu já faço o teste, já palpo o lugar ali. De repente não deu tempo de fazer prova de força porque queria, faz na pós-sessão. Mas ele inspecionou, palpou e fez teste especial. De repente ela não fez a goniometria que ela queria fazer. Mas ela viu que ele levanta o braço aqui, ó. Ele levanta o braço mais ou menos 120 graus, 140. Para a sessão você vai lá e mede o gonioma. Porque se ele faz isso aqui, ó. Precisa de goniometria, gente? Precisa? 180 graus, amplitude total. Não precisa usar o gonioma. Se eu rodo aqui, ó. É pé de 90, não é? Faça a goniometria para a sessão, então. Você vai escolher o que você faz. Se der tempo de fazer tudo, excelente.
Eu estou falando uma aula de ortopedia, onde eu estou explicando para vocês o ideal e o da prática. Vocês vão escolher o que dá para fazer. Isso vale para o estágio, para o profissional de vocês. O melhor é avaliar tudo, mas nem sempre dá tempo. Tudo bem. Aqui, ó, o fisioterapeuta está avaliando o ombro dele. Que teste que é esse que eu acabei de falar agora há pouco? Alto esquema, ele está rodando em pé, tá vendo? Ele está vendo o teste, ver se tem e palpa bem no lugar. O paciente está sentado, pode estar em pé, não pode? Deitado eu acho mais difícil, tá? Aí eu vou lhe perguntar, o meu teste já está escrito, né? Mas ele está fazendo o quê, ó? Uma flexão não total aqui, tá vendo? Está vendo uma intermediária de flexão e abdução? Bem na diagonal? Podem ler nos livros aí, pode estudar na internet, vai dar um livro aí, ó. Fazer flexão do braço, fazer abdução, pode ver que vai dar variação. Tem uns que falam, a maioria fala abdução, mas uns falam que é a flexão. É o teste de nível. Uma dica, eu vou passar algumas coisas do site para você da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. SBOT, S-B-O-T, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Quando forem pesquisar Instagram ou Google, que não for nada muito assim científico, tipo um artigo científico, tomem cuidado para não aprender coisa errada, tá? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Você já tem que ter um raciocínio crítico maior para você começar a ver por aí. Porque realmente o Instagram e o YouTube atrai mais, é mais fácil, já vai no, né? Agora, cuidado, pra você não ver coisa errada. Tá? Então vai na SBOT da primeira, vai no site seguro, né? Ver quem que produziu isso, senão você pode aprender errado e fica muito difícil. Lata vazia, como é que é o teste de lata vazia? É a ilustração da copa aí. Lata cheia, lata vazia, não é? Então faz um momento de formação interna. Dá impacto. A abdução também. Impacta. Lata cheia e lata vazia. Teste da lata vazia. São apelidos que o pessoal dá, né? Esse aí está fazendo os dois ombros ao mesmo tempo. Vai ver a diferença. Nossa, o meu Esse é passivo? Aqui é uma mistura de abdução com adução, né? Não, esse teste aqui é ativo. Tem algumas variações que eles colocam até com resistência. Esse é ativo, não é passivo não. Passivo é o NIR, né? O Hop Scanner. Ó. Tem uns que eles colocam até resistência, tá? Então, lata vazia clássico é esse. E esse aí, ó, que eu nem expliquei, ó. Aqui na prática, lá no ambiente do laboratório. Estendeu o ombro do paciente, vem com os 4 dedos aqui, palpou abaixo da croma. Dor na região da bursa. Teste da bursa, o teste de apertar o botão da bursa, tem esses nomes. Teste da bursite, teste da bursa, teste de apertar o botão da bursa. E quando você estende o braço, ó, aumenta o espaço. Estende o braço vocês, por favor. Estende ele. Agora volta. Viu que diminuiu o espaço? Vai de novo. Não abre o espaço aí, ó. Quando abre o espaço, você consegue afundar o dedo. Afunda. Aí a chance é pegar mais na bursa. Se dói bem abaixo da crônio, há um grande indício de bursite. Que a bursa vem primeiro, né? Mas pode ser um falso positivo? Pode, não é bursa, é tendão do sul. Olha o Hop Scanner de novo, ele faz com o cotovelo um pouquinho mais flexionado. Isso aqui é mais fácil fazer, não é? Onde que ele segura? Ele segura no antebraço aqui no cotovelo, ele faz uma rotação interna. Talvez até mais fácil executar. Eu vou mostrar as duas formas para você. Toma cuidado, não fazer muito forte você, não. Pode ser dolorido. Então, se o meu paciente tem dor, edema, crepitação, a tendência natural é ter a limitação do movimento, ADM, que eu verifico visualmente aqui, passivo, ativo assistido, ativo livre, né? Passivo, que eu vou fazer hoje na aula com vocês, ativo assistido, ativo livre, isso aí da glomerular, e avalio também os micromovimentos, movimento micro, pequeno. Olha essa ADM aí, está recebida por quê? Olha só, olha o que eu estou compensando aqui. Lembra que o início é só glomerular? Até 90, 2 para 1. Olha como aumentou aqui, não está nem 90 graus, não é? Olha o tanto que esse cabo está mexendo. Porque ela está tentando ajudar a glândula mineral que não vai. Essa é uma limitação do ADM. Vou ter que melhorar a escápula dele, liberar o glândula costal e tal, vou ter que melhorar a glândula mineral. Aí eu vou te mostrar para vocês o que eu faço para ganhar ADM. Micromovimento, macro, alongamento, mobilização passiva, ativo assistido, ativo livre, que eu fiz na avaliação, vou fazer no tratamento também. Liberação miofascial, aí vai. Massagem.
E a opção que a gente tenta evitar, mas que há a possibilidade, porque você está com dor severa, muito incomodado, medicamento, aqui estou vendo que é a infiltração. Tá? Aí, o anti-inflamatório hormonal, ele tem corticoide, né? E é mais forte, danifica mais tendões, bursa, cápsula. Então, é um tratamento que tira a dor com a mão. Muitos de vocês preferem fazer isso para sentir um alívio imediato ali, voltar a trabalhar logo, precisa trabalhar logo, precisa competir. Mas esse aqui é o último caminho, é bom evitar. E principalmente quando é de repetição. Porque vai ficando mais frágil, vai ficando mais fibrótico, uma hora ela pode romper. Vocês lembram historicamente mais atrás, que eu acho que nem é muito da época de vocês, quando o Ronaldo Fenômeno rompeu o tendão patelar. Então falou-se muito na época. Quais são as causas? E coincidentemente já teve algumas crises convulsivas antes de uma Copa. É lógico que são suposições, tá, gente? Ninguém vai falar sobre isso, né? Coisa, ainda mais quando envolve pessoas que são famosas, né? Há um grande indício que as convulsões que ele sentiu pode ser por medicamento que ele estava aplicando muito na época, e a ruptura do tendão que ele teve por desgaste excessivo, e o torque, a força muscular excessiva que ele tinha, muito grande. Porque o tecido mole, não só músculo, mas ligamento, cápsula, não acompanha o crescimento do músculo às vezes. Então a pessoa ganha massa muscular tão rápido que não tem suporte, ainda infiltra muito, aí o tendão vai ficar mais fraco ainda, com o músculo muito forte, e acontece, rompe. Por isso tem ruptura de tendão de Aquiles, ruptura de tendão patelar, ruptura de tendão do manguito, são as rupturas mais comuns, certo? Ruptura de tendão do bíceps, força excessiva, infiltrações excessivas, né? E muitas vezes você vai ter que fazer uma cirurgia mais aprofundada. Hoje a vantagem é que ombro, joelho, as cirurgias são daquele tipo ali, ó, artroscópicas. Como assim? O médico faz cirurgia olhando lá no visor. Então o corte é menor, a recuperação é mais rápida, certo? Então são cirurgias via artroscópio, não é mais aquela a céu aberto. O que é cirurgia a céu aberto? Abre tudo e faz cirurgia. Todas as cirurgias são artroscópio? Não, mas muitas delas hoje, esse facilitador. Essa cirurgia, por exemplo, para descomprimir aqui o acrômio, o que tem que fazer? Serrar esse osso. Aqui, ó. Olha o que está fazendo. Olha lá, cerrou. Olha lá. Cerrou aqui e cortou. Não só? Então, é a acromioplastia. Estava irritado, cerrou aqui, ó, cortou essa parte, não vai mais agredir aqui, ó. E depois que parar de agredir, você vai fazer uma fisioterapia para desinflamar isso aqui, não é? Lembra aquela hemorragia, o edema? Resolveu também. Você resolveu o fator mecânico, resolveu o fator mecânico? Então a fisioterapia vai ter mais efetividade. Dara, mas se tiver uma croma tão curva assim, dificilmente a fisioterapia vai resolver. Tão curva assim. Esse é o grau 3. Mas menos curvo, como assim que não chega a cirurgia. Investe na fisioterapia. Aí as cirurgias via artroscópica, igual essa aqui, ó, são cirurgias menos invasivas, processo de recuperação mais rápido, né? Pode ser conseguido mais rápido. Olha a cromioplastia, como é que é, aquela figura que você acabou de ver. Ó. Olha o traço aqui do... Ficou retinho, ficou? Depois da cirurgia? Então você tirou o fator causal, né? Lembra que você tem que tratar a causa, né? A causa do problema tem que tratar. Se eu tenho um tumor, comprimindo na região do cérebro, se eu tirar aquele tumor ali, ou fazer químio, alguma coisa para tirar aquilo ali, não vai ter como. Ele está comprimindo, então o sintoma vai continuar. Aí aqui é uma cirurgia mais complexa ainda. Essa aqui é uma tenorrafia. Teno de tendão, rafia de costurar, né? Então costurou o tendão que foi rompido, parcialmente, somente ruptura da cirurgia, ou total. Aqui, ó. Costura-se o manguito. Ou só o supra, aqui no caso aqui, ou o supra, o infra e o redor menor, todos os três foram rotos, mas o supra principalmente. Costura, de novo. Aí costurou, resolveu? Bom, tem que esperar cicatrizar, não tem? Aí nesse período de cicatrização, vou fazer a abdução com ele, fazer a rotação externa, vou mandar peso, eu vou trabalhar às vezes a escápula torácica, vou trabalhar com o cotovelo dele, até ele poder fazer a... Aí uma rafia de um tendão, igual o Ronaldo Fenômeno fez, patelar, igual vários atletas fizeram, o Adriano Imperador, por exemplo, joga futebol, fez um tendão de Aquiles.
Dando exemplo assim, mas tem vários. Ana Moser no vôlei, assim, tem vários atletas, entendeu? É muito comum. E pode ser em pessoas que não são atletas também. Então, ruptura de manguito, costura. Uma recuperação dessa manguita aqui, ó, bem feita, demora cerca de 6 meses ou mais. É igual um ligamento cruzado anterior no joelho. Menisco hoje é rápido. 1 mês você resolve. Uma meniscectomia, tira um pedacinho do menisco, 1 mês a pessoa volta a jogar. Atleta de alto nível, né? 1 mês. Sai da sala de cirurgia andando. Bom, agora vou iniciar o tratamento com você. Não vai falar tudo hoje não, vou dar um indício aí para você de tratamento. Como que eu vou tratar esse paciente? Lembra que a anatomia tem que estar muito bem na minha cabeça aqui? Cinésio. Avaliei bem através de quê? Inspecionei. Pele, articulação e músculos. Palpei, patilose, patimônio. Mobilidade, passiva, ativa, livre. Prova de força e testes especiais. Após olhar outras coisas, né? Como equilíbrio, né? Da articulação, postura e tudo mais. Mas essa é a avaliação. Agora eu caio aqui, ó. Já sei o que o paciente tem. Agora eu vou tratar. Aí divide em quê? Fase 1, 2, 3. Fase inicial, intermediária e avançada. Fase aguda, subaguda e crônica. Aí você escolhe. Porque cada conduta é para uma fase específica. O que vocês acham que eu faço nas fases iniciais? Fase 1, reduzir inflamação. O que mais? Inflamação tem a ver com dor e edema, não tem? Então, estou trabalhando os 3 ao mesmo tempo. Objetivo, né? Você colocou lá para o seu supervisor. Melhorar o quadro álgico ou a dor, melhorar a inflamação, o processo inflamatório na região do ombro, não é isso? Pode até colocar especificamente na região subacromial, na inserção, tal, não é? Beleza. Aí ele pergunta para você, condutas fisioterapêuticas. O que você vai colocar? O objetivo você fez certinho, meta. Melhorar o quadro álgico, condutas. Ou seja, o que você vai fazer para melhorar? Crioterapia. Terapia LED depende do estágio. LED. Crioterapia. Crioterapia, o gelo, ou spray, ou gelo sólido mesmo, né? O que mais? Tem várias coisas, o que mais, gente? Drenagem linfática. Drenagem linfática, mais ou menos. Oi? Acupuntura? Hidroterapia. Hidroterapia, com a água quente ali, exercícios leves. Tração, uma manipulação leve. Você sabe o que pode ser feito. Aí na fase intermediária, fase 2, eu vou continuar com a analgesia, vou começar com a ADM um pouquinho mais agressiva, um alongamento, até um fortalecimento mais leve. Eletroestimulação. Eletroestimulação com corrente russa, fez. Mas vou continuar com o recurso analgésico. E na fase mais avançada, vou treinar mais função, mais carga, alongamento mais efetivo, entendeu? Tem uma receita bonitinha? Não, às vezes a fase 2 dela é um pouquinho diferente da fase 1 dele. Fase 3 dela é mais adiantada, mais atrasada que a dela. Mas tem que ter uma lógica. Para atleta, geralmente a gente acelera mais. Pessoas mais debilitadas, a gente acelera menos. Né? Ok? Então aqui, ó. Mas em linhas gerais, fala de fase 1, 2, 3. O que você tem que ganhar no geral? No geral. Restabelecer a biomecânica normal. De repente, na fase inicial, você vai conseguir. Lembra que eu fiz aqui, ó? Não é um exercício para restabelecer a biomecânica normal? Um movimento bem sincronizado. Fortalecimento estabilizador dinâmico. Glenomeral. Falando de manguito, né? Glenomeral. Talvez na fase inicial, ou provavelmente não vai ser a fase mais indicada. Mas eu falo, na fase 2, intermediária, como que você faria primeiro? Isométrico ou isotônico? Isométrico. Geralmente o isométrico vai ser melhor. Você faz isométrico, você fortalece o músculo, mas não movimenta muito a articulação, então não irrita mais a articulação. Geralmente dá mais certo, mas não é certeza. Por exemplo, você não dá para ver isso aqui, ó, isotônico, ó. Acima da cabeça não vou nem mostrar, porque não faz de jeito nenhum. Vai fazer aqui baixinho. Porque aqui esquece, ó, não vai fazer isso na fase inicial. Não é? Não é fora do arco doloroso? Mas pode fazer isso aqui, ó, no portal aqui, ó. Estou dando um soco para frente, estou fazendo flexão? Uma cotovelada para trás, estou fazendo extensão e eu observo que estou fazendo com o cotovelo fletido, para diminuir a alavanca. Depois eu faço com a alavanca maior. Incomoda mais, ó. Já incomodou. Já incomoda mais. Flex extensão. O mesmo que eu fiz para flex extensão, imaginem que estiver fazendo na prática para onde que eu vou fazer para adução, para abdução, para rotação medial e lateral. Posso isométrico com almofada, com a mão do terapeuta. Correto? Isso eu vou deixar para a prática, a gente fazer lá.
isométrico. Aí, quando você menos espera, já está fazendo isotônico ali, ó. Com eletroestimulação, com corrente russa, com fez. Certo? Aí eu consigo restabelecer o biomecânico, fortalecer o músculo complexo articular geral e alongar alguns, principalmente o rotador interno e o encurtador externo, para ganhar mais ADM. Quanto mais ADM eu tenho, mais força eu vou conseguir. Ó. Mobilizar a articulação, aí mobilização intraarticular, algumas manipulações que a gente vai fazer e vai ensinar vocês a fazer. E treinamento proprioceptivo, aí é uma fase mais evoluída. O que é propriocepção? Principalmente quando a cinética é fechada. Ó, propriocepção. A bola, no chão, exercício mais complexo. Aí tem vários que a gente pode fazer que a gente vai mostrar para vocês. Perfeito? Não coloquei fase inicial, intermediária e avançada, tá? Então vamos lá. Quem quer responder essa próxima pergunta para mim? Quem quer? Vamos lá. Escolhe aqui, ó. Duas condutas que você não faria na fase inicial. Não faria de jeito nenhum. Na fase inicial. Treinamento proprioceptivo e alongamento. Geralmente não faz. Mas como você já tem que voltar muito rápido, você começa na fase inicial isso aqui. Ele está fazendo gelo, está fazendo já está fazendo um pouco de propriocepção. Caso muda, mas está certo. Qual vai ser o aluno? Agora vai responder a última questão aqui sobre isso. Quem vai responder agora? Fora ele. Quem quer responder essa? Qual conduta aqui você usaria com certeza, sem dó, na fase intermediária? Nem fase 1, nem fase 3, na fase intermediária. Fortalecimento. Cai aqui, não cai? Só chega com muita dor ainda. Aí está atrasado. Mas pode ser na fase 3? Pode. Dificilmente na fase 1. Viu que não tem uma receita pronta? É bom senso, gente. Vocês vão ter que ter bom senso para colocar em cada fase. Cada um montar o seu. Ela é atleta, ele não é. Ela é um trabalhador braçal, ele é um gerente de banco, é diferente. É um idoso habilitado. Muito bem. Então, para controle da dor, esses aqui são todos os recursos da fase inicial, tá? Olha o tanto de recursos aqui, não vou falar hoje. Ó. Controlador, geralmente fase intermediária. Ó, o isométrico ali. Ó, isométrico. Pode ser fase intermediária ou avançada, ó, o manguito. E a fase, geralmente, que a gente vai usar final é isso aí. Isso a gente vai usar em intermediário, só que você muito treinado. Então a gente vai falar sobre isso na próxima aula. E vou falar sobre instabilidade de ombro. Então a gente vai matar duas disfunções principais, que é importante. Síndrome de impacto no ombro e instabilidade de ombro, que é luxação e subluxação. É o carro-chefe no ombro, depois a gente vai falar das menos importantes. Não dá para falar de todas as doenças, é claro, mas com raciocínio crítico, vocês sabem tratar qualquer disfunção. Dúvida aqui? A gente pergunta? Nenhuma pergunta sobre o que foi feito hoje aqui? O que eu pedi para vocês? Abrir um grupo para a gente falar da teoria aqui e seguir para a prática. A gente, de repente, jogar algum vídeo da prática, vocês podem subir esses vídeos para a nuvem, né? Colocar um link lá e também para vocês colocarem o e-mail da turma para lançar para vocês os slides. Tá? Então, abre lá, me inclui também um grupo de ortopedia, traumato, que envolva todo mundo. Não abre um grupo para grupo turma A e turma B, não, só me confunde. Abre um grupo só para a turma toda, tá? E vamos tentar tratar lá só de assunto. Você quer alguma coisa interessante no Instagram, quer jogar lá? Dá, eu vou jogar isso aqui, só me falar isso em particular. Eu mando para você, depois você consegue abrir algum link que eu mandar. Então é para isso, trocar ideias sobre a ortopedia e traumato, ok? Quem puder abrir e incluir, já chamada aqui então, gente. Lembrando que a gente vai para a prática, porque você vai fazer aquela isolamento, conferir.